Seja bem-vindo. O meu nome é Thiago Leônidas, sou aluno do 10º período em Engenharia de Produção pela FGS, sou postulante ao mestrado também em Engenharia de Produção pela UF, que se iniciará já no primeiro semestre de 2018. A UF, que é uma excelente instituição, já formou grandes mestres, inclusive mestres que passaram pela minha vida acadêmica e por quem eu sou muito grato. Seria um sonho para mim realizado poder colocar em meu currículo o título de mestre pela UF. Bem, já estendi demais na apresentação, vamos direto ao artigo, né? Que em resumo, neste artigo, apresenta-se um problema de material em compósito provocado por uma força externa. São oferecidas soluções preventivas e corretivas para o problema de rachadura em paredes e muros, em especial num muro cujo solo cedeu sob o peso de um prédio construído posteriormente no terreno vizinho. Para tal, foram utilizados materiais comuns ao comércio de construções e apresentado o novo Conflex Pave, um concreto flexível, mais resistente e durável que o convencional. Com as soluções sugeridas, espera-se obter como resultado a construção de muros mais resistentes às pressões, bem como a correção de estruturas já danificadas. Por fim, são propostas de soluções para uma situação extremamente incômoda que afeta proprietários tanto de residências quanto de empreendimentos com novos e pesados vizinhos. Dito isto, vamos à introdução, que é a primeira seção do artigo, e que nela diz que, como com o crescimento populacional e a concentração demográfica nos grandes centros urbanos, cada vez mais se tem adotado um modelo de construção onde é possível concentrar maiores aglomerações de pessoas em um espaço pequeno, por meio de edificações cada vez mais altas em áreas cada vez menores. Com isso, nós encontramos em comunidades carentes, né, terrenos onde antes não tinha nada, ou se tinha apenas uma casa simples de um único andar, né, um único pavimento, e dando lugares a construções de 4, 5, 8 andares, aumentando assim, né, a capacidade de aglomeração num mesmo espaço ou num espaço até menor, ainda reduzido, tá? Complementarmente a isso, terrenos vazios e casas simples dão lugar a prédios, aumentando a capacidade de concentração de pessoas por metro quadrado. De acordo com Roca e Lourenço, 2000, um dos aspectos fundamentais do estudo das construções prende-se com a análise e caracterização experimental do comportamento dos materiais e das próprias estruturas. A pressão proporcionada pelo peso da edificação sobre o chão provocará algum deslocamento no solo, dependendo de o quão compactado o próprio solo já estiver, né? Com isso, a tensão de cisalhamento num determinado ponto também aumentará e tenderá a romper, superando a tensão de resistência. Compreendendo este ponto como um muro de alvenaria que possui características de materiais rígidos, mesmo que haja pouca depressão do solo, haverá deslocamento na parede, né, quer seja o muro, quer seja uma parede de casa mesmo, o que provocará rachaduras de maior ou menor profundidade, extensão e riscos. Os objetivos principais deste artigo se pautam em 5 pontos, né, que é no primeiro, garantir a integridade física daqueles que circulam o perímetro, garantir a integridade material dos bens do proprietário, identificar e demonstrar os principais tipos de rachaduras em paredes, evidenciar soluções preventivas e propor soluções corretivas para o problema em questão. Na seção seguinte, que trata dos materiais e métodos, em materiais de fácil acesso foram utilizados, né? Fácil acesso em lojas de materiais de construção encontrados em qualquer comunidade onde se encontram aglomerações populacionais. Materiais como ferragens e concretos são comumente encontrados nas estruturas dos muros e outros materiais como blocos de tijolo de barro ou tijolo cerâmico, madeira
e compósito compostos por agregados de cimento, areia, saibro e água. Costumam formar as paredes destes muros. Foi utilizado também o bloco de pedra, que é aquele bloco de concreto, né, conhecido como bloco de pedra na construção civil. Será utilizado ainda um paquímetro para aferição de medidas e a trena, que é uma fita métrica, né, que foi utilizada para aferir a extensão e o prolongamento da rachadura. Não raro encontra-se a utilização de telas, tanto com o intuito de impermeabilizar, quanto na prevenção de rachaduras ou mesmo no aumento da resistência e durabilidade das paredes. Existe ainda o Conflex Pave, um compósito, entre outros, né? Mas este consiste basicamente no compósito com um novo conceito de concreto, mais resistente, mais durável e muito mais flexível do que o convencional. Foi analisada durante 12 semanas a expansão de uma rachadura causada por deslocamento do solo em função da pressão aplicada sobre o solo originada após a construção de um prédio no terreno ao lado. Após a análise, foram feitas avaliações de viabilidade de reparos em contraste com a necessidade de derrubada e reconstrução do muro. Foram feitas ainda avaliações considerando parâmetros de metodologia comum, apresentados em outros artigos como os referenciados na bibliografia, e avaliações práticas de observação em loco. Na seção estudo de caso, trata-se de falha de material onde uma tensão aplicada, tensão de cisalhamento já mencionada, supera a tensão de resistência do material, causando-lhe uma fratura que poderia ter sido dúctil ou frágil. Não é possível precisar com facilidade o deslocamento que o solo sofrerá quando não se conhece o peso que será aplicado naquela área. Foram observados ainda o distanciamento entre as paredes da rachadura, a direção e o grau de inclinação em que ela se propagava e sua profundidade. Como resultados obtidos, durante o período de avaliação foram observadas medidas correlatas às variações no espaçamento entre as paredes da fratura, progressão na extensão e a direção de propagação, por serem estes os principais demonstrativos de adoecimento de uma estrutura. Bom, nas tabelas 1 e 2 nós temos o acompanhamento do espaçamento das paredes internas da fratura, né? Ou seja, a proporção em que ela se separava, em que ela abria, e na tabela 2 o prolongamento da extensão dessa fratura. No primeiro foi utilizado o paquímetro, no segundo foi utilizado a fita métrica, né? A trena. Na seção de discussão, foi possível analisar a falha acompanhando os gráficos, descobrir o grau de periculosidade apresentado ao analisar sua forma, a progressão da fratura e o atingimento dos componentes estruturais, realizar a apresentação das correções utilizando algumas outras pessoas realizando brainstorming, viabilizar a adoção de meios de prevenção e o momento ideal para uma intervenção, analisar o comportamento horizontal da fratura, analisar o comportamento vertical e o comportamento da forma dessa fratura, né? Que são esses os principais, demonstrativos de criticidade, né? Do nível de criticidade da fratura. Foi possível ainda identificar o grau de comprometimento da estrutura por meio da análise desses três fatores, realizar intervenção corretiva no muro e planejar, desde já, medidas preventivas para o novo muro que foi, né, reconstruído. Nas figuras 1 nós temos a demonstração da abertura, né, do espaçamento entre as paredes internas, bem como o comportamento da fratura, o comportamento horizontal da fratura. Na figura 2 nós temos o gráfico que demonstra como ocorreu durante as semanas esse comportamento. Nas figuras 3 e 4 nós temos as mesmas análises, as mesmas avaliações, porém
para o comportamento vertical e a extensão dessa fratura, tá bem? Demonstrados ali no gráfico da figura 4, tá? Que é o gráfico de prolongamento da fratura e o comportamento vertical dela na figura 3. Mediante o risco de iminente desabamento, optou-se pela derrubada induzida do muro, evitando o efeito surpresa. Assim, aguardou-se a estabilização da depressão do solo e em seguida o muro foi reerguido, utilizando desta vez blocos de pedra no lugar dos tijolos cerâmicos ou tijolo baiano, por serem os primeiros mais resistentes do que o tijolo baiano. Foi utilizada ainda uma tela de arame galvanizado que foi afixada entre os blocos de pedra e o chapisco que fica por baixo do emboço, para aumentar a resistência e a estabilidade do muro, sendo um fator preventivo para que em uma futura possível nova depressão do solo, este muro tenha suas probabilidades de fissuras e fraturas reduzidas. E por consequência, reduz-se também a probabilidade de queda, né? E aumenta e também os riscos provocados por essa queda. Concluindo o trabalho, o presente artigo deu-se por acompanhar, analisar e propor soluções prático-teóricas aplicáveis tanto na prevenção quanto na correção de problemas de falhas materiais em uma construção residencial. Tais procedimentos evidenciaram o grau de criticidade e, por consequência, a escolha da melhor solução para o objeto de estudo, demonstrando sua relevância na preservação da integridade tanto dos bens materiais, mas principalmente física, daqueles que percorrem o perímetro dos muros e paredes em estado igual ou similar ao aqui apresentado. Tendo em vista os aspectos observados, percebe-se ser de fundamental importância que se dê a merecida atenção aos aspectos correlatos a este artigo. Finalizando o artigo, temos como sugestão para estudos futuros a tomada de uma das duas vias aqui apresentadas, que são a via de uma intervenção preventiva, né, de uma manutenção preventiva ou de uma intervenção de correção para o problema, caso o problema já seja existente, já esteja afetando as estruturas. Bem, muito obrigado, pessoal. Esse foi o artigo apresentado e tenho